A paz do Senhor a todos os alunos do curso de Teologia da Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Estamos nesse momento fazendo essa videoaula por motivo do afastamento social que está sendo imposta a nós, mas creio que logo estaremos juntos novamente. Hoje nós estaremos dando início a nova aula que vamos falar sobre o Pentateuco, tá bom? Vocês tiveram já um exercício, que foi passado para vocês. Assim que nós voltarmos com as aulas presencial, nós vamos corrigir, vamos debater sobre essas perguntas que ficou sobre a bibliologia. E hoje nós vamos estar entrando num novo assunto, que é o assunto sobre o Pentateuco. É um assunto muito gostoso, É um assunto muito interessante, e eu vou passar aqui alguns comentários para os irmãos, que vão estar assistindo esse vídeo. A lição está na página, deixa eu confirmar aqui para os irmãos. A introdução ao Pentateuco. Na sua apostila, você vai folhear ela, logo após a bibliologia, você vai entrar no assunto sobre o Pentateuco, tá bom? Então a palavra Pentateuco origina-se do grego Pentateuchane, podendo ser traduzido por volumes de 5 livros. O Pentateuco tinha como núcleo o livro de Êxodo, Levítico e Números, até a época do Segundo Templo. Todos os exemplares completos da Sagrada Escritura principiaram com o Pentateuco. A coleção desses livros é chamado pelos judeus de Torá, que é a denominação de conjuntos de livros compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e cuja raiz da palavra vem de ensinar, assim traduzindo por lei ou instrução, servindo de guia para o povo da aliança. Nessa coleção doutrinária temos a revelação do Deus triuno e soberano, proporcionando o credo da criação, como também da consumação, obtendo um papel importante para todo o conteúdo do Antigo Testamento. No Pentateuco temos a oportunidade de refletir os atos de Deus e a sua revelação gradativa na história, na geografia e na sociologia, sem contar a revelação do ungido ou Messias, que predominam no Antigo Testamento, bem como nas figuras de homens como Moisés, na ação de Deus à frente do reino. Então, o que nós podemos fazer um breve comentário para os irmãos, O Pentateuco é chamado o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E são chamados também de a lei ou Torá, tá bom? Então, são compostas pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Então, os 5 livros do Antigo Testamento possuem uma importância muito grande, Eles fornecem a base de todo o restante do conteúdo bíblico. Aí nós vamos entrar, quem escreveu o Pentateuco, quem escreveu os 5 livros? Então vamos na leitura. Autoria. Temos na Escritura a identidade do autor do Pentateuco. Aí você veja aí na sua Bíblia, se você quiser anotar, Neemias 8:1, capítulo 13:1, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 40, 2 Crônicas, capítulo 25 e versículo 4, E Esdras, capítulo 7 e versículo 10, relacionando claramente a coleção dos 5 livros com
Moisés. Então, durante 40 anos, Moisés escreveu o Pentateuco no período em que Israel foi liberto do Egito e viajou no deserto, chegando a conquistar parte leste do Jordão. Ainda que a arte da escrita na época não fosse tão avançada, temos ocasiões onde Deus ordena a que escrevesse. Você pode notar aí para depois fazer nas referências bíblicas. Êxodo capítulo 17, versículo 14 e Êxodo capítulo 34, versículo 27. De forma organizada, Moisés escreveu o credo doutrinário, as ações de Deus, as experiências no deserto, as canções e, por fim, os conflitos humanos. Concentrou seu pensamento na ação soberana de Deus, na criação e no reinado cósmico e humano. A maior preocupação de Moisés quanto a Israel está relacionada ao processo de aprendizado que Israel experimentou no Egito, no deserto e na preparação da posse da terra. Sua autoria é entendida no seu sentido tradicional, o que é possível que Moisés tenha usado fontes primárias, como negam os críticos do Antigo Testamento. Contudo, ainda diz que Moisés tenha usado outras fontes para a elaboração do Pentateuco. Tá lá em Números, capítulo 21, versículo 14. Com essas fontes em mãos, temos evidência de que ele e os anciãos de Israel guardavam a tradição oral dos tempos anteriores à sua época. A autoria de Moisés é aceita em virtude da sua participação da formação de Israel. E não somente isso, como também por ser o maior defensor do credo doutrinário de Deus Criador, tendo como papel impedir o povo de praticar idolatria e seguir modos pagãos de vida, né? Então, a manutenção da aliança com o povo de Israel é notado na formação de Moisés, do seu nascimento, seu salvamento no rio Nilo, sua criação como filho na casa de Faraó e a sua educação. Fez com que ele desenvolvesse práticas de liderança e amadurecimento real no palácio do Egito até a sua fuga para o deserto. Vocês podem também, uma referência bíblica lá em Atos, capítulo 7, versículo 23, servindo de base para levantar o agente que representaria o governo de Deus. Sobre a providência divina, Moisés é conduzido à área deserta de Midian, ao leste do Egito, trabalhando como pastor e aprendendo o modo de lidar com o ambiente do deserto e desenvolvendo práticas pastorais, quando foi então chamado para ser profeta, sacerdote e rei do governo de Deus. As experiências dos antepassados e de Israel na peregrinação no deserto foram registradas de modo seletivo. Essa obra jornalística mostra o contraste do povo de Deus na manutenção da aliança e a fidelidade de Deus na manutenção do pacto. Fica claro que Moisés foi altamente sábio e esforçado na sua tarefa profética, ficando em sua responsabilidade diagnosticar, analisar e reagrupar fontes orais e escrita da época. Então, fazer um breve comentário sobre a autoria. Quem escreveu? Logicamente que a Bíblia nos traz muitas referências de que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. Existem várias referências que foram Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Estamos lá em exemplo, em Juízes, vocês anotem aí, né? Porque são referências que eu busquei. São em Juízes, capítulo 1, versículo 8, né? Que comprova que Moisés foi que escreveu o Pentateuco. Em 2 Reis, capítulo
14, versículo 6, também 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 9, também Números, capítulo 8 e versículo 1, tá? Então, é verdade que muitas das referências não falam especificamente ao Pentateuco, né? Mas sim descrito pós-exílios, né? Mas nesses escritos tinham parte dos Pentateuco, né? Então, o Novo Testamento também se refere em diversas ocasiões ao Pentateuco. Você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo, você marca essas referências que eu também busquei na Bíblia. Exemplo, Mateus 12 e versículo 5, né? São referências bíblicas, né? Que se refere a diversas ocasiões ao Pentateuco. Marcos, capítulo 12, versículo 26. Lucas, capítulo 16, versículo 16. E João, capítulo 7 e versículo 19. Em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10, né? Até mesmo o evangelista Lucas, né? O médico Lucas, que era muito detalhista, né? Diz que Jesus ensinou as Escrituras, né? Se você pegar a referência Lucas, capítulo 24 e 27, vai começar assim: e começando por Moisés, tá bom? Então, certa feita, o próprio Jesus atribuiu a autoria do Pentateuco a Moisés. Marca essa referência aí, para que vocês possam estar lendo nos seus lares. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, tá bom? Então, vários estudiosos ainda contestam a autoria de Moisés, né? Mas eles têm pouca sustentação para isso, né? Porque, além disso, também, não podemos esquecer que o Pentateuco foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus, tá bom? Então, o Pentateuco é uma mistura, né, de história e de lei. Ao mesmo tempo em que o Pentateuco é uma combinação de 5 livros individuais, eles também é uma narrativa uniforme e contínua, né? São escrituras que dão continuidade àquilo que aconteceu com o povo de Deus. Então, o Pentateuco narra desde a criação do mundo e termina com o registro acerca da morte de Moisés, tá bom? Então, o livro de Gênesis, se você for pegar e for ler, cria assim, um pano de fundo, né, perfeito para a introdução do livro de Êxodo, tá? Então, o Pentateuco apresenta o período patriarcal, né, e destaca especialmente a aliança de Deus, né, com Abraão. Então, ele explica a origem do povo hebreu, de onde surgiu o povo hebreu. O povo que desfruta da aliança, né, com Deus, né, e seu favor, um favor especial, tá? Então, o grande tema do Pentateuco é a história das alianças de Deus com Israel, tá? Então, essa nação sacerdotal recebeu a responsabilidade de levar a salvação aos demais povos. Então, o Pentateuco aponta para Cristo, né? Pois nele são cumpridas plenamente as alianças e a lei, tá? Então, através de sua obra redentora, ele trouxe a nova aliança ao seu povo, tá bom? Fazendo da igreja uma nação de reis e sacerdote. Marca essa referência aí, 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, né? Fazendo uma nação de reis e sacerdote, tá bom? Dando continuação aqui, na página 136, vocês têm uma recapitulação, tá? Então, vocês vão responder esse questionário, que são 1, 2, 3 perguntinhas, né? Bem fáceis de fazer, tá? Está tudo aqui dentro do que foi lido. Vocês fazem esse exercício, né, numa folha em separado, deixa armazenado, guardado, porque isso é uma comprovação de que você participou das aulas, tá?
e vai contar como hora-aula, tá bom? Dando continuidade ainda nesse assunto, né? Nós vamos entrar na unidade, tá? Então, em Atos, capítulo 13, versículo 17 ao 20, nós temos um resumo do Pentateuco, tendo como tema central a aliança, né? Como eu acabei de dizer, tá? Então, o conjunto dos 5 livros pressupõe uma narrativa histórica, o que não deixa de ser característica profética, como se verifica, né? Lá em Deuteronômio 6, versículo do 20 ao 24. E também a referência Deuteronômio 26, versículo do 5 ao 10, né? Então, uma vez que o tema central do Pentateuco é a aliança, então nós temos a promessa, a eleição, livramento, confirmação do pacto, a instrução da lei e a entrega da terra, tá bom? Então, o Pentateuco não somente dá unidade de planos, como também fornece a harmonia, né? Progresso cronológico e uma mensagem profética para todos os tempos, tá? Então significa que Deus age primeiramente para convocar Israel a entrar no seu reino, para ser um povo escolhido, um povo eleito, né? Um povo predestinado, né? Estabelecendo a narrativa de Gênesis. Então, no livro de Êxodo, nós temos a apresentação da graça de Deus, tomando a iniciativa num ato redentor, fazendo a exigência quanto à prática de adoração. Então, a lembrança da aliança registra a restauração do povo da aliança como participante do reino, né? No que implica no mandato espiritual, cultural e social. Então, as crônicas das exigências amargas de Israel são registradas, né, lá em Números, né, confirmando os conflitos humanos, né, enquanto que Deuteronômio registra a preleção de Moisés, né, o agente do reino de Deus, estabelecendo diante de Israel os princípios da aliança, né? O que significa que Deuteronômio não é um registro histórico, né? Mas uma lembrança dos feitos de Deus, tá? Por meio do ensino e do diálogo, evidenciando também a vida prática de cada agente no reino, tá? E suas responsabilidades. Então, nós demos aqui a introdução ao Pentateuco, tá? Logo em seguida, na página 137, recapitulação 3. Você vai ter 1, 2, 3 exercícios para que você possa fazer durante a semana, né? Como foi dito, reserve esse exercício numa folha, deixa guardada, para que comprove que você participou das aulas. Porque as próximas aulas, nós vamos dar entrada na complexidade, né? Na complexidade literária, na complexidade da autoria e origem, né? E as implicações, tá bom? Depois, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre esses assuntos, tá? Mas você pode já ir lendo, adiantando, né? Se tiver alguma dúvida, pode acionar o nosso grupo no WhatsApp. A gente vai pesquisar e vai estar aprendendo juntamente com cada irmão. Para que depois, logo nós terminando todo esse assunto da introdução do Pentateuco, nós vamos aprender sobre Gênesis, né? Então, aí nós vamos aprender sobre Gênesis, sobre Êxodo, sobre Levítico, sobre Números, sobre Deuteronômio. Então, na próxima aula já fica assim, então, vocês fazem a recapitulação da página 136, que são 1, 2, 3 perguntas, e também a recapitulação 3, que tem 1, 2 e mais 3 perguntas, da página 137, para que na próxima aula, na próxima videoaula, nós possamos entrar na complexidade literária, na complexidade da autoria e origem, né? E também nas suas implicações. Tá bom? Para que a gente possa já aprender tudo o que tem de bom aqui, né? E para que nós possamos já estar entrando
em Gênesis, tá bom? Então fica determinados esses assuntos para os irmãos, né? Quero aqui dar uma paz do Senhor para cada um de vocês, que Deus abençoe, né? Deus abençoe a irmã Inês, né? Que é a diretora de ensino do Brasil para Cristo, né? Enquanto nós estivermos afastados socialmente, nós vamos estar fazendo essas aulas para que os irmãos não tenham prejuízo nos seus estudos, né? Mas vou também pedir para que cada irmão se esforce, né? Fazendo esses questionários e guardando esses questionários, que na próxima aula presencial, se Deus quiser, nós vamos estar juntos, estaremos fazendo a correção, vamos estar debatendo, vamos estar tirando dúvida, né? E para que nós possamos dar continuidade à teologia básica da Igreja Evangélica, né? O Brasil para Cristo, né? Também sobre a presidência do pastor Alessandro, né? Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a cada irmão que está fazendo esse estudo, né? E vamos, aos poucos, nós vamos aprendendo juntamente a Bíblia Sagrada. Quero desejar aqui uma boa noite, a paz do Senhor para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?